Saudamos a todos, amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais uma vez estes momentos e também agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, que dão um clique lá no dedinho de joinha e também queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos e queremos aqui mandar um alô para Marlene Costa Silva, de Horizonte, no Ceará. Hilda Pereira é de Itapeva, em Mauá, São Paulo. Nilma Lima é de Caraguatatuba, também em São Paulo. Maria São Pedro é de Porto Seguro, na Bahia. Josenildo Santana, ele é de Guarulhos, São Paulo. Ele está mandando aqui um abraço especial para os irmãos da Igreja de Jardim Tranquilidade e também os irmãos da Igreja Central em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença mais uma vez, agradecidos pelas bênçãos, por este momento que nos concedes para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo, nos ajude, Pai, a entendermos a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Tenhas misericórdia de nós, Pai. Somos fracos, somos pecadores, necessitamos da Tua graça a cada dia, a cada momento. Abençoe todos aqueles que oram e que estudam conosco a Bíblia e que passam por problemas. Dê vitórias a eles, Pai, que eles permaneçam firmes, confiantes na Tua promessa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo. Estamos esta semana falando sobre a aliança com Abraão. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, que ele teria uma descendência. Abraão procurou dar uma mãozinha para Deus, Teve um caso com a escrava, com a serva egípcia, chamada Agar. Teve um filho, mas Deus disse que aquele não era o filho da promessa. O filho da promessa seria dele e Sara. Era impossível, humanamente falando, na idade que eles estavam, ter filhos, mas o anjo do Senhor apareceu a Abraão. Ele estava na sua casa, na sua tenda, e descansando à sombra, porque o sol estava muito quente. E quando ele olha assim, ele viu 3 homens. E ali, o anjo do Senhor é quem estava ali, e disse para ele: olha, daqui a 1 ano você vai ter um filho com Sara. Eles riram, não creram, e disseram: você vai colocar o nome dele de Isaac, que significa ele rirá, porque eles riram do Senhor. Irmãos, nós não podemos duvidar. Quando Deus fala, Ele cumpre. Deus é poderoso. E mesmo assim, às vezes, tendo fé, confiando em Deus, em Sua palavra, às vezes nós também duvidamos, como Abraão duvidou, como Sara duvidou. E somos assim, seres humanos, somos imperfeitos, somos fracos, somos falhos. Mas Deus é misericordioso. Deus, Ele nos ama e Ele quer nos perdoar e quer nos salvar. E então, quando Deus deu essa notícia para Abraão, que ele seria pai daqui a 1 ano, ele teria um filho, Isaac. Então, Abraão, ele começa a conversar com Deus sobre o destino do seu sobrinho Ló, lá em Sodoma. Nós vamos ler com vocês Gênesis 18, a partir do verso 16, nos diz assim: depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Então, o Senhor disse: devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas 2 cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse:
exterminarás tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade, mesmo assim os exterminarás e não a pouparás por causa deles? Claro que não farias tal coisa, destruir o justo com o perverso. Afinal, estaria tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar: embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos e não 50. Destruirás a cidade toda por falta de 5 justos? O Senhor disse: se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu: por causa dos 40, não a destruirei. Por favor, não fiques irado comigo, meu Senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse: se encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu: uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que havia apenas 20. O Senhor respondeu: por causa dos 20, não a destruirei. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: por causa dos 10, não a destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para sua tenda. Aqui nós encontramos a conversa de Abraão com Deus, com o Senhor que estava ali. E depois dessa conversa, então, veio a destruição de Sodoma e Gomorra. É interessante nós notarmos como Abraão, ele se preocupava com a salvação das pessoas e não com a destruição. Ele disse: se tiver 50 justos lá, vai destruir a cidade por causa dos 50? Deus disse: não. 45, 40, 30, 20, chegou a 10. E Deus disse: não, se tiver 10 eu também não destruirei. Imaginem só, irmãos, uma cidade não ter nem 10 pessoas justas, pessoas íntegras, pessoas tementes a Deus, pessoas que pela graça estavam sendo consideradas salvas, não havia nem 10. Abraão, por certo, pensou que seu sobrinho Ló tivesse falado de Deus às pessoas da cidade e alguns haviam se convertido, passado a crer no Deus verdadeiro, mas não, isso não aconteceu. O que aconteceu foi o contrário. O que aconteceu é que Ló, ele se envolveu com a maldade das pessoas naquela cidade, com a corrupção. Nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra, como é que as pessoas viviam. Quando os anjos foram para chamar Ló para sair da cidade juntamente com a família, os homens que viram aqueles anjos chegando na casa de Ló, eles chegaram na porta da casa de Ló, bateram a porta e disseram: traga esses 2 homens aí para fora, porque nós queremos abusar deles. Já pensou, irmãos? Que maldade, que impiedade que havia nessa cidade. Assim também hoje está o mundo. As pessoas, elas não importa com quem elas vão abusar ou ter relações sexuais, se é com uma pessoa do mesmo sexo ou não. E estamos vivendo tempos assim. É claro que existem aqueles que continuam fiéis a Deus, crendo naquilo que Deus disse, que o relacionamento deve ser entre um homem e uma mulher e não entre pessoas do mesmo sexo. Mas a maioria das pessoas do mundo estão tendo isso como coisa normal, o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. E então as pessoas, os homens daquela cidade, quiseram abusar desses 2 homens, os anjos que estavam ali. Eles foram aparentemente como pessoas, seres humanos, mas eram anjos. E Ló, ele relutou e não quis sair logo, e as filhas não queriam sair, a mulher de Ló não queria sair. E então o que os anjos tiveram que fazer? Tiveram que agarrar pela mão, puxar a família para fora da cidade para não ser destruída. E quando eles saíram da cidade, os anjos disseram para eles: olha, vocês vão embora, não olhem para trás. E desceu fogo
de enxofre do céu e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas quando a mulher de Ló, que tinha o coração preso nas coisas que ela possuía lá naquela casa, dentro da cidade, ela não se conteve e olhou para trás, e em consequência ela se tornou em uma estátua de sal. As filhas e Ló prosseguiram caminhando, fugindo para não serem mortos. Então, o que nós vemos é que quando nós deixamos de buscar a Deus, de ter comunhão com Ele e nos associamos com pessoas más, pessoas ímpias, pessoas perversas, nós também acabamos nos tornando como essas pessoas. Isso faz com que nós, então, nos esqueçamos de Deus. E nós temos que ter muito cuidado com quem nós nos relacionamos, com quem nós temos muita afinidade e procuramos estar sempre juntos. Nós deveremos ter amizades e tratar bem a todos, mas nós não deveremos ter afinidade com pessoas que não são tementes a Deus e que não procuram fazer a vontade de Deus em sua vida. Nós precisamos ser testemunhas, assim como Abraão pensou que Ló tivesse convertido várias pessoas através do seu testemunho, várias pessoas tivessem sido convertidas a Deus. Pelo contrário, até Ló já estava perdido também. Mas Deus, na sua misericórdia, foi lá, por amor a Abraão, e tirou Ló e a sua família da cidade. Deus também, irmãos, Ele quer nos salvar. Deus, Ele nos envia mensageiros. Deus nos envia pessoas para nos trazer mensagens de advertência, mensagens de salvação. E como é que nós temos reagido àqueles que se aproximam de nós para trazer uma palavra de esperança? Estamos nós procurando receber com bom grado as palavras de advertência, as palavras de repreensão, de salvação? Ou nós estamos recusando ouvir essas pessoas? Que nós tomemos esse exemplo de Ló como exemplo para a nossa vida. Nós deveremos nos relacionar com as pessoas, ter amizades, mas não praticar o que elas praticam. Nós temos que fugir da aparência do mal, diz a palavra de Deus. E que as pessoas possam ver em nós, na nossa vida, das nossas atitudes, que nós somos pessoas diferentes e pessoas que querem o bem de todos e não somente querer aquilo que os outros querem também, mas que possamos ter os nossos olhos fixos nas coisas eternas, nas coisas espirituais, porque é de lá que vem o nosso socorro e a nossa salvação, ela vem do alto. Que possamos procurar ouvir a voz de Deus, procurar fazer a vontade de Deus em nossa vida, caminhar com Ele cada dia, e que pessoas sinceras também possam se aproximar de Deus através do nosso exemplo. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo. Vamos concluir amanhã o estudo da semana, mas não nos esqueçamos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.